Olá, pessoal, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Aline, sou a psicóloga da Oficina da Memória, do projeto Trilhando a Longevidade Ativa, projeto financiado pelo Conselho Municipal do Direito do Idoso, através da destinação solidária Ambev, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistente Social, executado pelo Lar de Fátima. Bom, pessoal, hoje eu vou trazer uma atividade para vocês que vai aí estimular cálculos, né? Vamos trabalhar com números, vai trabalhar e estimular a nossa memória a curto prazo, vai estimular também a percepção visual, né? O quanto isso está aguçado em vocês, tá bom? E claro, vai trabalhar aí algumas cores, né? Nossa memória visual. E aí, para essa atividade de hoje, nós vamos precisar de uma folha branca, aqui como sempre a minha fiel folha sulfite, A4 comum, mas pode ser também folha de caderno ou qualquer outra folha, aquele mesmo padrão que as nossas atividades vêm seguindo, com o material que vocês têm em casa. Então, a nossa atividade, ela vai ser dividida em duas partes. E aí, eu vou usar duas folhas para essa atividade, porque uma vai ser o corpo da nossa atividade e a outra folha vai ser usada, deixa eu pegar ela aqui, vai ser usada para respostas. Então, nós vamos trabalhar com ela na posição vertical, tá? Eu vou fazer primeiro o corpo, vou preparar o corpo da nossa atividade. E aí eu volto aqui para mostrar para vocês, para explicar como eu executei, os tamanhos, o que eu usei, como que eu fiz, as cores que eu usei. E aí eu volto então aqui para mostrar e explicar. E fiquem tranquilos, porque a folha, né, às vezes mostrando aqui vai ser muito rápido. E aí sempre no final desse vídeo a gente deixa a imagem da atividade prontinha para vocês, para que vocês possam conseguir pausar o vídeo e executar a cópia para conseguir reproduzir a atividade, tá bom? Eu já volto para mostrar a atividade de hoje para vocês. Pessoal, conforme o combinado, olha aqui, ó, o nosso corpo da atividade pronta, vim mostrar para vocês, olha aqui. Então, aqui, ó, ele ocupou quase toda a folha, por isso que eu falei que eu iria fazer essa atividade utilizando duas folhas, tá? Então, vamos lá. Aqui é que tá o contrário para vocês, mas é o número 9. Esse aqui eu pintei para desconsiderar, tá? Eu acabei fazendo a mais. Não precisa fazer essa fileira aqui. Vocês vão fazer 9 fileirinhas aqui na horizontal e 5 na vertical, tá? Cada um aqui eu coloquei por 2 centímetros. Tem o espaço com a minha reguinha aqui, ó, de 30 centímetros, tá? Aquela comum. Então, eu fiz os quadradinhos 2 por 2. Mas façam de acordo com o tamanho da folha de vocês, tá? Poderia até ter feito um pouco maior, ó. A minha folha comporta, tá? Mas eu preferi fazer 2 por 2. Fica aqui a minha sugestão. Então, a primeira parte da nossa atividade é essa, é preparar o corpo. E nessa preparação, a gente já vai estimular, fazendo aí com a régua, os traçados, a nossa coordenação motora fina, de fazer os quadrados da forma mais padronizada possível, com a maior exatidão possível. Então, aqui vocês já estão estimulando aí o cognitivo de vocês, tá? Já tá trabalhando aí os cálculos, os números de centímetros, de fazer bonitinho, 2 por 2, ou 3, ou por 4, dependendo aí da folha de vocês. Então, aqui, ó, nosso primeiro passo realizado. Agora, o que nós vamos fazer? Eu também já separei aqui, ó, deixa eu pegar para vocês, 10 cores. Eu tô usando lápis de cor comum, ó. Separei 10, tá bom? Não sei se eu vou usar os 10, tá?
mas eu separei e aí conforme eu for executando a minha atividade, eu vou escolher as cores. E aí é importante que vocês tenham pelo menos 2 cores. Mesmo que seja a caneta, sabe a caneta Bic, vermelha ou preta e azul, ou a caneta azul, geralmente vocês têm aquela caneta azul e o lápis grafite, pode ser. Pelo menos 2 cores para fazer essa atividade vai ser importante. E agora vamos para o próximo passo, tá? Nós vamos separar essa atividade em 3 passos. Esse é o primeiro. Agora nós vamos fazer o preenchimento, que é bem simples, tá? E depois a folha de resposta é o nosso último e terceiro passo. Como que nós vamos preencher? Essa atividade ela vai estimular também o nosso raciocínio lógico. E aí, aqui eu vou trabalhar, tá vendo que aqui eu deixei 9 espaços? Eu poderia colocar 1, 2, 3, 4, 5? Poderia. Mas, como vocês já estão muito espertas e espertos aí no grupo, eu não vou facilitar tanto assim. Eu vou dar uma dificultada. E aí eu vou trabalhar com vocês os números de uma maneira que depois eu volto aqui para mostrar, para a gente pensar junto aí, conforme você for assistindo, já ir tendo o seu raciocínio lógico de como eu preparei essa atividade, de como eu distribuí as numerações, tá bom? Então aguarda aí que eu já volto para mostrar a segunda etapa da nossa atividade de hoje. Bom, pessoal, conforme combinado, voltei com a nossa atividade, com o corpo dela, com a tabela pronta. Olha que colorida que ficou. Lembrando que aqui para vocês os números aparecem ao contrário por conta do vídeo. E aí por isso que eu vou deixar essa folha no final com a foto dela, que aí ela fica certinha para vocês. Para que vocês consigam pausar o vídeo e copiar, tá bom? Fiquem tranquilos. Então vamos lá, ó. Esse aqui é o nosso vídeo. Lembrando que esse 9 é só para vocês lembrarem que aqui são 9 quadradinhos. E esse 5, que são 5 quadradinhos na vertical, tá bom? Bom, vamos lá então, né? Conforme eu havia falado para vocês. Esse jogo aqui, essa atividade, ela vai ser de raciocínio lógico, de memória a curto prazo, de memória visual. Olha quantos aspectos cognitivos vocês vão estar estimulando em apenas uma atividade. Pois bem, eu poderia colocar aqui para vocês uma sequência de número muito simples para vocês começarem. Deixa eu focar aqui. Isso, olha aqui, ó, focou bonitinho agora. Tá vendo? Mas, como vocês estão aí, super inteligentes, super fazendo as atividades bonitinho, preferi dar uma dificultada aí para vocês. Bom, vamos pensar um pouquinho. Aqui o meu primeiro número é o número 2. Deixa eu pôr assim, ó, peraí. Isso aqui, ó, ficou perfeito. Aqui é o número 2. Aqui eu pintei, significa que vocês vão ter que descobrir qual é esse número. Aqui eu coloquei o número 6. Aqui eu pintei para vocês descobrirem o número. Aqui eu coloquei o número 10. Aqui eu pintei. Aqui foi o 14. Aqui eu pintei de rosa. E aqui eu finalizei com o número 16. Qual que é a lógica dessa primeira fileira aqui? Alguém já conseguiu perceber a lógica que eu usei? Quais serão os números que vão completar as lacunas das cores? Dá uma pensadinha aí. Se você percebeu que aqui o número está indo de 2 em 2, parabéns! Você acertou a nossa primeira coluna, a nossa primeira fileira, perdão. Então, aqui tá indo de 2 em 2. Então, eu usei 2, aqui eu pulei 6. Se tá indo de 2 em 2, qual que vai ser inserido aqui? Vai ser o número 4.
Então, vai ser 2, 4, 6 e assim por diante. Lembrando que nós estamos falando dessa primeira fileira. Não significa que as demais estão assim. Cada fileira, vocês terão um desafio de descobrir qual foi o raciocínio que eu utilizei para vocês descobrirem o resultado. Lembra que eu falei que a nossa atividade ia ser dividida por 3 etapas? Essa aqui é a segunda. Está faltando a folha de respostas. E tá vendo que eu usei as cores que eu falei para vocês? Aqui eu usei 10 cores. Nós não vamos colocar o número 4 que descobrimos aqui. Nós vamos colocar na nossa folha de respostas. Por quê? A nossa folha de resposta é outra estimulação para nossa memória a curto prazo. Por quê, meus amores? Vamos lá. Ó, quantas lacunas? Eu vou fazer com vocês a folha de resposta porque ela é bem rápida e simples, tá? Quantas lacunas aqui coloridas temos? Vamos contar? Ó, uma, lembrando que essa é para descartar, tá, gente? Essa aqui vocês não precisam fazer, que eu errei, e aí para não fazer tudo de novo, na hora que eu percebi o erro, eu pintei para vocês descartarem. Então, essa aqui pintadinha, podem descartar, tá bom? A gente vai contar a partir dos números. Então, vamos ver quantas casinhas com cores eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu tenho que descobrir 20 resultados aqui, correto? Então, na nossa folha de respostas, nós vamos fazer uma numeração de 1 a 20. 1, 2, 3, 4 e assim até o 20, tá? Vou fazer aqui bem rapidinho para vocês. Olha aqui. Só colocar a numeração mesmo. Então, tá de 1 a 20 a minha folha de respostas, tá? E aí, de frente do número, eu vou colocar as cores de acordo. Então, no meu número 1 é referente ao meu primeiro quadradinho que tá na cor verde, tá bom? Se você fizer essa atividade, por exemplo, com a caneta e um lápis, que pode ser, você só vai intercalando, tá bom? Um você pinta de lápis, o outro você pinta de caneta. Um você pinta de lápis e assim até o final, tá bom? Aqui, como eu tinha as cores, eu preferi usar, porque vai ser mais uma estimulação para vocês aqui na nossa oficina, tá bom? Então, eu vou pintar aqui os números agora e volto com a folha pronta para a gente resolver a primeira fileira aqui com vocês inteira, para vocês entenderem e compreenderem. E as outras eu deixo de desafio para vocês, como sempre. Porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Eu já volto para mostrar a terceira fase aqui, da nossa terceira etapa, da nossa atividade de hoje. Bom, pessoal, nossa terceira e última etapa da atividade pronta. Olha aqui. De frente dos números, eu coloquei as cores de acordo, deixa eu pegar outra aqui, com as lacunas. O nosso primeiro quadradinho disponível para descobrir o resultado é verde. Então, eu vim aqui e coloquei a bolinha verde. E assim sucessivamente. Então, quando a gente descobrir o resultado, igual aqui, ó, nós não descobrimos? Bom, então aqui na nossa primeira folha, aqui, ó, vamos lá. Descobrimos que está de 2 em 2, certo? Deixa eu focar. Então, já descobrimos que está 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nós já descobrimos 12, 14. Qual que vai ser aqui? Para finalizar, 16. Então, a nossa cor rosa vai ser 16. E aí, por último, finaliza com 18, correto? Então, aqui o raciocínio dessa primeira fileira, nós descobrimos que é de números de 2 em 2, certo? Aqui já inicia com o 18.
E aí nós vamos, ó, eu repeti o número aqui, ó, 18. E aí nós vamos descobrir a sequência desses números aqui. Qual foi o raciocínio lógico que eu usei para vocês conseguirem descobrir as lacunas das cores? E assim que vocês descobrirem, vocês vão vir aqui na nossa folhinha de respostas e preencher. Depois tiver tudo preenchido, o nosso gabarito, se vocês quiserem, vocês podem passar para essa, tá? Mas esse é o nosso gabarito de respostas. E aí, quando vocês fizerem, vocês vão lá no grupo, tira foto das duas atividades, assim, tira foto de uma e depois de outra, e passa lá para eu falar se tá certo ou se está errado a forma que vocês chegaram no resultado. Vocês vão quebrar bastante a cabeça, mas é só prestar atenção, tenham foco, essa é a minha dica para essa atividade de hoje. Tenham atenção com os números, com as sequências. Eu não usei o mesmo raciocínio para as fileiras. Cada fileira tem um raciocínio para que vocês possam preencher. Não está seguidos os números. Não é porque de cima foi a 2, talvez a de baixo pode não ser a 3. Pode ser, não sei. Descubram aí qual foi o meu raciocínio, qual foi o meu desafio para vocês. Combinado? Um beijo para vocês e até a próxima atividade. Tchau!